Quero declarar a paz de Deus na tua casa, na tua vida, na tua família e quero te dizer um recadinho. Se você tem dúvida de algo, se você está angustiado, se você está passando por algum tipo de problema, existe o remédio que o doutor nos dá. Aqui, o remédio é a Bíblia. O doutor Jesus Cristo, o Criador do doutor, Senhor Jeová Deus, dono da nossa vida, de toda a criação, dos céus, da terra, de todas as coisas, porque Ele criou tudo isso e não abandonou nenhuma das suas criações, inclusive nós, que Ele fez com tanto privilégio, com tanto amor, com tanto cuidado, nos fez como semelhança. Que privilégio, né? O nosso eterno Pai nos deu a semelhança dele, está lá escrito no primeiro livro da Bíblia, que se chama Gênesis. Leia lá, estude, que você verás a glória de Deus resplandecer na tua vida. Eu quero passar aqui te informando que eu estava ali pensando, meu Deus, me dá uma resposta. E aí quando a gente pensa, quando a gente entrega a Deus, aí Papai do Céu ilumina e leva a gente à resposta. E eu vou te dizer no final, você vai entender qual foi a resposta e também vou compartilhar em Salmos, né? Salmo de Davi, o 19, que fala sobre a glória da criação. E foi em cima disso que eu pedi a Deus assim, Pai, me dê uma resposta, porque eu estava pensando em algumas coisas, eu digo de mim mesmo, Deus, eu não sei como fazer, eu não sei como agir, mas a resposta de Deus Ele dá a cada um de nós, assim a gente coloque na presença dele, né, de uma forma assim verdadeira, matando o nosso eu, o nosso querer. A gente tem que perder essa identidade carnal, essa identidade do querer, do egoísmo, do querer do nosso jeito, do entender do nosso jeito. A gente tem que entender conforme a palavra de Deus e do jeito que Ele quer, porque é tudo para a finalidade dele. Ele tem que nos usar, Ele deve nos usar, Ele quer fazer de nós e a gente tem que deixar Ele nos usar, porque nós somos dele e para a glória dele somos felizes assim, porque nosso Deus, Ele que nos criou. E quando a gente cria algo, somos o dono. Então Deus criou e Ele é o nosso dono. Nós não mandamos em nós mesmos. A gente tem que entender que quem manda em nós é o Espírito Santo. E glória a Deus por esse privilégio, né, meu irmão e minha irmã? Porque quando o Espírito Santo não toma conta do seu corpo, da sua carne, do seu espírito, misericórdia, é tudo devastado, né, pelo invasor, o adversário de nossas almas, que é o inimigo, né, que é o diabo. Então aqui em Salmos 19 diz assim: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite te mostra sabedoria a outra noite. Aí no versículo 7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Oh, glória a Deus! O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Olha. O preceito do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Aí segue o 12 e o 13, versículo 12 e 13, dizendo assim: quem pode entender os seus erros? Expurga-me, tu, dos que me são ocultos. Oh Deus, mostra os nossos erros ocultos, nos revela dentro de nós aquilo que a gente faz, que muitas vezes a gente não reconhece como um erro. Temos que pedir isso a Pai, né? O 13 diz: também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhorie de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Então Davi pede a Deus, né? Que também Deus guarde ele da soberba, né? Para que ele seja limpo e sincero. Então, meu irmão e minha irmã, pede a Deus para revelar aquele erro que está dentro de você, já entranhado,
Você tanto tempo ocultou, você continua com essa prática, talvez até um erro de lá dos seus ancestrais, uma criação que te deram uma disciplina, uma orientação de práticas erradas, e você não está reconhecendo como erro, você perpetuou isso na tua vida, mas você não conhece como erro, porque foi alguém que você tanto confiou, né, que te criou e que te ensinou dessa forma. Mas quando a gente chega na presença de Deus, a gente se torna uma nova criatura e a gente vai entendendo que tem erros ocultos dentro de nós. A gente precisa que o Espírito Santo exponha isso para a gente, mostre isso para que a gente tome uma decisão de abandonar para fazer a vontade de Deus, porque aquele que quer fazer a vontade de Deus abandona o pecado, reconhecendo que aquilo é pecado e não volta mais a errar. Agora, aquele que também toma a decisão de continuar errando, a partir do momento que Deus revelou que aquilo é pecado e a pessoa continua nessa prática pecaminosa, aí o que é que Deus faz? Ele retira também o Espírito Santo dele, da pessoa, e entrega a pessoa ao pecado. E aí o pecado faz o quê? Dilacera o ser humano, o pecado mata o ser humano. O pecado, ele destrói o ser humano. Então não queira ser, meu irmão, destruído por pecado, por pessoas que, pelo espírito sujo, por contaminações de pessoas que talvez te ensinou coisas que não provém do reino de Deus, não provém de Deus. Meu irmão, todos os dias olhe para a grandeza de Deus, que é o céu, a terra, a tua vida é uma grandeza de Deus, e veja que Deus não se agradará e não estará em um meio de pecado, embebido de coisas erradas, de mentiras, de calúnia, de vingança. Deus nele não vai habitar em um meio em que está embebido de prostituição, de fornicação, de adultério. Deus não está nesse negócio. Então, se algo te levou a praticar esse tipo de coisa, lembre que Deus, ele veio para nos dar nova vida, nos tornarmos nova criatura. Basta tão somente você decidir querer ser nova criatura na presença de Deus, porque Ele é quem sustenta o nosso fôlego, é Ele que sustenta a nossa vida, Ele sustenta a nossa casa, a nossa família. Jamais Deus vai deixar de honrar eu, você que decide deixar o pecado. Jamais. Deus, ele tem promessa para aqueles que cumprem o mandamento. Ele tem promessa para aquele que decide obedecer os mandamentos de Deus e guardar o evangelho dentro do coração, a palavra. Então, meu irmão, pense nisso e hoje mesmo decida, agora mesmo decida, lembra do que te levou ao pecado e abandone o caminho, abandone as amizades, abandone a aliança que você fez para prosperar esse pecado maligno na tua vida, porque através desse pecado a destruição a qualquer momento pode acontecer na tua vida, na vida da tua descendência. E hoje você está tendo a oportunidade de ouvir essa palavra de Deus e de determinar na tua vida que a partir de hoje você quer viver num caminho limpo, num caminho claro, num caminho de luz, acompanhado por Jesus Cristo, direcionado pelo Espírito Santo. É válido, meu irmão, porque daqui a pouco o sopro de vida pode ser retirado e você ter que prestar conta, eu e você termos que prestar conta ao juiz que nunca perdeu causa, que não revoga, que é Deus, é o Espírito Santo. A gente precisa entender que dependemos totalmente. Observe que quando uma pessoa está dentro de um caixão, ela já está desprendida desse plano carnal, da terra, dos planos naturais da terra. Então ele está totalmente lançado na mão de Deus, esperando tão somente, né, o dia do juízo final, para ali ele ressuscitar, ou para a vida eterna, ou para o desespero da alma, que é a condenação, né? Que quem não está com Jesus, meu irmão, misericórdia. Se aqui nesse mundo é passageiro, as pessoas estão indo ao desespero por não suportar tantas aflições. Imagine a vida eterna, afastado de Deus, lutando contra as aflições, contra o inferno, os principados.
Meu irmão, pense nisso e se arrependa hoje, porque valerá a pena. Ensina os teus filhos, teus sobrinhos, teus descendentes, teus amigos. Mande esse vídeo para teus amigos, para teus grupos de amizade, porque valerá a pena. Muitas vezes uma pessoa está precisando de uma palavra para se libertar. E Deus é fiel, Ele sabe aonde chegar a palavra dele e para que coração vai chegar. Se vai prosperar ou não, aí depende de cada um de nós. Mas o nosso Deus, Ele requer nos abençoar, Ele requer-nos na presença dEle para nos abençoar. Amém?